Todo mundo odeia o Pablo Marçal. Everybody Pablo Marçal. Mas antes de começarmos, deixa eu ler aqui o roteiro que o nosso diretor preparou para a gente. Está começando o Me Engana Que Eu Gosto, onde falaremos de informações políticas e anedotas. Aqui exploramos o fascinante mundo da política de uma forma peculiar. Se você quer ficar informado sobre alguns acontecimentos no cenário político de uma forma diferente, esse é o lugar certo. E curta esse vídeo, senão tu serás um FDP. É o quê? Quer dizer que o telespectador aqui é tratado de forma escrota? Exatamente isso que você entendeu, mas não, isso não se aplica aqui nesse momento. FDP é uma sigla que significa fracassado diante das pessoas, ou seja, inscreva-se nesse canal, quer dizer, também se inscreva, né? Mas curta esse canal, senão tu será do FDP, senão você vai fracassar diante das pessoas. E se inscreva nesse canal para fazer parte desse povo. Comente, sua opinião pode ser interessante, talvez até melhor do que o do apresentador que vos fala, mas nunca saberemos se você não usar os seus dedinhos suados para escrever um comentário. E ative o sino para receber um novo vídeo que será lançado aqui. Então todo mundo odeia o Pablo Marçal. Você já ouviu falar de Pablo Marçal? Eu já ouvi falar do Pablo Marçal. Mas há quanto tempo você ouviu falar do Pablo Marçal ou conhece Pablo Marçal? Ouviu aquele meme? Aquele meme que eu sei que você viu. Há quanto tempo faz que você viu isso? Pois então, a maioria do povo conhece ele tem 2 meses, 1 semana, talvez 3 meses. Bom, eu conheço o Pablo Marçal, eu conheço de acompanhar o conteúdo. Eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas eu conheço de acompanhar o conteúdo dele. Eu conheço ele desde 2019, ou seja, 2019 pra cá são 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5. Há 5 anos, na verdade um pouco mais de 5 anos, porque foi no final de 2018, então há mais de 5 anos que eu acompanho o conteúdo do Pablo Marçal. E eu tô vendo que todo mundo odeia o Pablo Marçal. A partir do momento que ele decidiu entrar na política e, como ele diz, foi picado. Ele foi picado por um espírito público. O espírito público deu uma picada no Pablo Marçal. Então, desde 2022, quando ele decidiu, eu quero entrar na política para ser presidente, acabou. E qual era o lema dele? O lema era o seguinte: nem para a direita, nem para a esquerda, vamos para frente. Eu baixei a proposta de lei dele. A proposta de lei não. A proposta o plano de governo dele, que era 40 anos em 4. Um PDF um pouco extenso, mas compacto e simples de ler. Sendo que eu não sei você que tá me ouvindo agora, mas eu duvido muito que alguém que tá me ouvindo aqui já leu algum plano de algum governo de algum presidente. Se você já leu, me fala aqui, eu já li. Aí você me fala qual foi o presidente que você leu. E eu não vou acreditar muito, vou já dizer que eu não vou acreditar. Eu duvido, é muito difícil alguém pegar um plano de governo de algum político, seja um vereador, seja um prefeito, seja um deputado estadual, federal, seja um presidente, e pegar o plano de governo dele e ler. É quase impossível isso acontecer, no Brasil pelo menos, né? Então, em 2022 eu peguei e li e vi, é interessante, parece que é difícil por conta do povo que tá lá, porque assim, como eu acompanho o Pablo Marçal há mais de 5 anos, eu acompanho o conteúdo dele, e apesar de nunca ter comprado um curso dele, tem um curso ali, nunca comprei um curso dele, no entanto, sempre acompanho, por quê? Porque ele falava de mentalidade, de ter novos hábitos, de ter uma postura melhor como pessoa e tal, como família. Ele é um grande exemplo de pai de família, tem 4 filhos, casado com a mesma mulher, casou virgem com a mulher. É um currículo interessante, né? A partir do momento que ele fala que se você não é um bom pai, você não será um bom governante para uma população. A partir do momento que ele fala isso, o que acontece? Ele acaba ganhando muitos inimigos e chateando muito. O povo todo tá falando mal dele. De Abraham Weintraub, Arthur Duval, MBL, aquele povo todo, Renan e essa galera toda. Tem gente aí de canal pequeno, até canal pequeno, mas eu acho que dos canais eu sou o menor. Mas canal que é maior que o meu, mas não tem nem 300 mil inscritos, que taca pedra no Pablo Marçal. E assim, eu não venho aqui também defender o Pablo Marçal porque eu não sou o pai dele. Mas assim, cara, de tudo que já aconteceu no Brasil, por que não ele, agora nesse momento? Por que não ir para São Paulo? Eu sei que tem uma parada aí, porque assim, eu não moro em São Paulo. Apesar de acompanhar as notícias,
não acompanha tanto bem as notícias assim, mas eu já acompanho muitas notícias sobre São Paulo, sobre o Rio tá sujo e poluição e não sei o que, e o mercado, o arroz tá caro, a gasolina tá cara e bababá, e essas coisas todas da cidade, nessa grande cidade de São Paulo, que é visada mundialmente. E a primeira vez que eu fui para São Paulo só fui no aeroporto, né? Passei em Congonhas e fui para Guarulhos e peguei o voo e voltei aqui pro Pará. Então assim, a pergunta que eu quero falar, por que não ele? De todos os que já apareceram até hoje, por que não ele? Por que ele incomoda tanto? Ele já foi ameaçado de morte, né? Já falaram que eles vão vender a candidatura dele e não sei o que. Já inventaram um bocado de coisa. E falaram que vão investigar ele, Eduardo Bolsonaro e não sei quem mais lá. Um cara que eu não conheço lá. Enfim, o pessoal tá em cima. A pergunta é medo? É o quê? Estão com medo? Porque assim, se ele não ameaça tanto, se ele é tão fraco assim, por que não deixá-lo ir a fundo? Apesar de que o cenário tá se encaminhando para que parece que vai ser muito difícil ele conseguir, ele prosseguir nessa caminhada, né? Eu acredito que ele não vai desistir nem um pouco. Mas o que aconteceu em 2022, quando ele foi candidato a presidente? Cara, ele era um cara outsider, né? Outsider do nada surgiu vou querer ser presidente, pra bater em todo mundo, brigou com o Ciro Malafaia, depois pediu perdão e gente tacando pau nele, lá ele. Mas veja bem, cara, em 2022, quando ele foi candidato a presidente, derrubaram a candidatura dele. O PT comprou o dono do partido que era o partido, eu não lembro qual era o partido dele, só sei que era o 90, PROS. Era o PROS 90. O PT comprou os caras lá que entraram no partido. Eu não sei bem como funciona isso, mas é uma questão de aliança política que foi feita do PT com o PROS e logo isso invalidou a candidatura do Pablo Marçal. Logo ele foi tirado de lá. E faltando, não sei se foi 15 dias, 2 semanas para praticamente, pro fim das eleições, ele mudou e foi para deputado federal e foi votado por 200 mil e poucos, 200 mil, não sei quanto foi, eu sei que foi 200 mil votos lá que ele teve, sei lá, 200.500, alguma coisa assim, não sei. Ele teve bastante votos para ser eleito, ganhou uma cadeira e mesmo assim validaram a cadeira dele. O advogado dele, o Tássio, doutor Tássio, foi lá brigar diante do Xandão, teve uma audiência, tudo e tal, e mesmo assim não conseguiu. Foi invalidado a candidatura dele, tanto para presidente, e quando ele ganhou para deputado federal, retiraram a cadeira dele de lá. E assim, a pergunta que eu deixo e quero que você me diga qual a sua opinião, o que você tá achando disso, o porquê disso tudo. É um medo desse cara aparecer? Vai mostrar um cara cristão. Ele fala algumas bobagens? Claro que fala. Eu acredito em tudo que ele fala? Não acredito, né? Não acredito, tanto que nunca acreditei em tudo que o Bolsonaro falou. E já votei no Bolsonaro. Já votei no Bolsonaro em 2022 e em 2022 e 2018 votei no Bolsonaro. Por quê? Porque no cenário que tava lá, eu prefiro alguém que tava lá de direita. No entanto, o Bolsonaro decepcionou para um... Caraca! Decepcionou demais, cara. Ele coloca um cara lá e depois tem um voto de Minerva. Um voto decisivo lá. Que faz o quê? Que faz o Lula ser solto. Até porque... sem Lula, como é que o Bolsonaro se sustenta? Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Então, Pablo Marçal, todo mundo tá odiando ele. E é rede de transmissão de rádio, de TV, e coluna não sei da onde, e UOL, e Metrópole, e Jovem Pan, não sei o que, e Salles, e Bolsonaro, e todo mundo falando mal do cara. É um medo muito grande desse Pablo Marçal chegar e ganhar isso e mudar bastante coisa, porque eu acredito que vai mudar. Na verdade, o que eu acredito é o seguinte: agora abre-se para a opinião do Pedro, que sou eu. Minha opinião é a seguinte: Pablo Marçal, ele quer ser eleito, quer ficar 2 anos e subir para a presidência. Eu acredito que ele vai fazer isso. Vai capacitar alguém que vai, o vice dele, para ficar no lugar dele, e ele quer subir para a presidência em 2026. Eu acredito que ele vai fazer isso. Ele disse que não, mas eu acredito que ele vai fazer isso, porque é uma grande oportunidade. Ainda mais se ele fizer um ótimo trabalho, porque ele tá dizendo aí que precisa fazer isso e não sei o que, e botar inteligência artificial para lá, inteligência artificial para cá, desculpa, e regular as questões de gasto, e quer limpar o Rio em alguns meses, e quer trazer investimento. Fala, hablar, ele sabe falar.
Ele tem dialeto, ele consegue conversar com o povo, ele consegue falar. Isso é notório. Ele tem um treinamento, inclusive, chamado Método IP, que ele quer abrir para os políticos Método IP. E isso, querendo ou não, isso é uma estratégia. Se o Pablo Marçal sobe para a Prefeitura de São Paulo, ele libera para os políticos Método IP. Sabe o que vai acontecer? Os políticos vão ver que o Pablo Marçal é um cara diferenciado. Porque nesse método IP é uma mistura de Bíblia, de ciência, de persuasão, de gatilhos mentais, de marketing. É uma junção de todas as coisas. Lá ele explica a origem do universo, ele explica sobre a palavra, ele fala sobre Lúcifer, ele fala sobre o Caim, ele fala sobre Abel, ele fala sobre a estrutura, ele fala sobre as 7 dispensações, ele fala sobre as dispensações da criação da Terra, todas as dispensações que tem para o findar de todas as coisas. Ele explica sobre Cristo, sobre a volta de Cristo. Com certeza ele fala sobre isso. Ele fala sobre como você saber dizer não, fazer perguntas, você ser uma pessoa melhor, fechar negócios e tal, ser mais incisivo. Ele faz umas dinâmicas que você tem que gritar, você libera uma força interior. Isso até que é comprovado cientificamente, certo? Se você grita, você libera algo novo de dentro de você e você consegue, como ele diz, e é uma frase que ele diz, né? Você desbloqueia algumas coisas que estavam antes bloqueadas na sua cabeça. Você desbloqueia para você ter um novo resultado, ter novas perspectivas sobre a vida, sobre aquilo que você olha, sobre os seus negócios. Qualquer coisa que você faz na sua vida, você tem uma nova perspectiva a partir do momento que você tem isso que acontece lá. Então, por que eu tô falando isso? Porque o Pablo Marçal tem um programa chamado Marçal Talks. E nesse programa ele leva umas pessoas. E essas pessoas, se não todas, mas a maioria ali já participaram do método IP. Então, de uma certa forma, é muito observável ver que essas pessoas que vão lá, elas se rebaixam para o Pablo Marçal em algumas questões. É notório. Se você tem uma noção de comportamento humano, uma noção de humanologia, se você observar, né, não precisa ser um Victor Santo do Metaforando para você entender isso, mas só você observar com um pouquinho de inteligência. É perceptível que as pessoas que sentam lá naquela cadeira diante do Pablo Marçal, no Marçal Talks, que é o programa dele, as pessoas se rebaixam para ele. Então, se isso acontecer no cenário político, e eu acredito que muitos vão, recentemente agora, quando teve lá, não foi uma CPI, foi nem um julgamento, nem sei o que foi aquilo lá, não sei se foi um julgamento, uma CPI, que foi para botar em pauta sobre a rachadinha que houve do Janones, que foi comprovado que ele teve rachadinha, até ele, se eu não me engano, ele confessou que teve rachadinha e tal, e o Boulos era o relator que tava lá, certo? E veja bem, quando ele tava lá, quando ele pisa lá naquele Planalto, Pablo Marçal, cara, é um burburinho, é um furdúncio doido lá, uma doideira. Eu acho que teve foi uma parte da mídia assim que teve muita mídia, foi muito midiático lá, foi muitas coisas viralizaram lá, debates das pessoas gritando um com o outro e não sei o que. O Pablo Marçal tá lá e muita gente cresceu e muitos deputados estavam lá. Tem um que deu até um crachazinho lá, se for um crachá, um gancho lá, um grampo, que só pode usar os deputados podem usar, deram pra ele. O Pablo Marçal depois falou que não sabia, que não podia, não sei o que. Depois ele tirou e babá. Então, cara, é observável que muita gente que tava lá, dos deputados, entre aspas, se baixaram as calças pro Pablo Marçal. Pô, Pablo Marçal aqui é isso, não sei o que. Talvez seja pelo dinheiro, né? Ele vende helicóptero, é de avião, é jato, é não sei o que, é carro de 6 milhões, único. Daqui a pouco ele tá com Pagani aí. Então, tudo isso na cabeça das pessoas faz. Esse cara é muito grande quando tava lá. Então, assim, a suma de tudo é o quê? Que medo é esse desse povo de deixar o Pablo Marçal? Por que eles odeiam tanto esse Pablo Marçal? Qual é o ódio? É porque ele é cristão? Ele tá contra esse sistema? Esse sistema é diabólico? Esse sistema é diabólico? O do 381 fala que é um sistema diabólico. Você acredita nisso ou você discorda disso, ou você duvida, ou você tem uma opinião melhor em relação a isso? Diz pra mim. Fala aqui e eu vou ter o maior prazer de responder você. Pode ser a coisa mais idiota que você falar, mas eu vou te responder. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.